A Segunda Guerra Mundial foi cheia de horrores, onde aconteceram coisas que muitas vezes preferimos não pensar com muita frequência. A impressão que temos às vezes é de que muitos dos países estavam com ódio guardado por anos, esperando a hora de explodir e liberar o caos mundial. Durante o conflito, o exército imperial japonês se envolveu nos mais brutais experimentos humanos através da Unidade 731. Conhecida oficialmente como Departamento de Prevenção de Epidemia e Purificação da Água, a 731 era uma unidade secreta de experimentos para pesquisa e desenvolvimento de guerra biológica e química, comandado pelo general Shiro Ishii. O departamento tornou-se um centro de teste, utilizando-se de prisioneiros chineses como cobaias em suas terríveis experiências, até ser fechada no fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. Estima-se que a Unidade 731 tenha matado entre 200 e 300 mil pessoas durante o período. Mesmo assim, seus responsáveis saíram praticamente impunes por praticarem alguns dos atos mais repulsivos já conhecidos pela humanidade. Conheça agora as práticas cruéis da Unidade 731. Eu sou o Sidney Góes e você está no placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Ao final do século XIX, China e Japão entraram em conflito na chamada Primeira Guerra Sino-Japonesa, motivada pelo crescente expansionismo japonês. A curta guerra resultou na anexação da Península da Coreia pelo Japão e em relações políticas negativas entre China e Japão, que se prolongaram pelas décadas seguintes. Quando se iniciou a Guerra Civil Chinesa entre os nacionalistas e os comunistas em 1927, abriu-se uma oportunidade para o Japão aproveitar a fraqueza do país vizinho e expandir ainda mais sua influência no Oriente. Tal chance começou a ser concretizada após o incidente de Mukden em 1931, quando uma sabotagem feita por japoneses perto da região chinesa da Manchúria foi utilizada como pretexto para que 6 anos depois uma guerra total entre os dois países fosse declarada na sequência de um desentendimento entre tropas chinesas e japonesas no incidente da Ponte Marco Polo. Era o início oficial da Segunda Guerra Sino-Japonesa, que duraria por 8 anos e foi marcada não apenas pelas frequentes violências sexuais ocorridas, que atingiram o seu auge durante o chamado estupro de Nanquim, quando milhares de mulheres foram estupradas e mortas em um período de cerca de 6 semanas, mas também pelas infames experiências científicas conduzidas na Unidade 731. Localizada na Manchúria, ocupada pelos japoneses ainda em 1931, seu objetivo oficial era efetuar pesquisas na área química e biológica. Na prática, a unidade realizou milhares de experimentos cruéis com cobaias humanas e, ao final, mais de 10 mil prisioneiros estavam mortos. Um projeto especial da Unidade 731, de codinome Maruta, usou os seres humanos para experimentos cruéis. Alguns deles foram conduzidos pelo fisiologista Yoshimura Isato, que tinha um interesse singular pelos efeitos da hipotermia e do congelamento. Desta forma, em várias ocasiões, Isato pedia para que as cobaias humanas fossem submersas em banheiras com água cheia de gelo, mantendo-os presos lá até que seus braços e pernas estivessem congelados. Assim, ele as golpeava com um bastão. Segundo uma matéria do The New York Times, uma testemunha ocular dos testes descreveu que os membros da cobaia emitiam um som semelhante ao de uma prancha de madeira quando atingida por uma bengala. Isato também tentava diferentes métodos para o reaquecimento rápido dos membros congelados.
Às vezes, ele fazia isso molhando o membro com água quente ou segurando-o perto de uma fogueira. Em casos mais brutais, deixava a vítima sem tratamento e abandonada durante a noite, apenas para ver quanto tempo levava para o próprio sangue da pessoa descongelar. Por conta disso, passou a ser descrito como um demônio científico e um animal de sangue frio. Inicialmente, a Unidade 731 começou como uma unidade de pesquisa para investigar os efeitos de doenças e ferimentos em combatentes de uma força armada. Mas aos poucos, o Projeto Maruta levou os testes além da ética médica. Logo, os pacientes voluntários pararam de aparecer e a Unidade 731 começou seus experimentos em prisioneiros de guerra e em civis chineses. Uma das práticas mais cruéis era a de vivissecção, onde os pesquisadores mutilavam corpos humanos sem anestesia. Tudo isso para estudarem o funcionamento de sistemas vivos. O New York Times relata também que milhares de homens, mulheres, crianças e bebês internados em campos de prisioneiros de guerra foram submetidos à vivissecção. Algumas das vítimas eram infectadas com doenças como cólera ou peste. Posteriormente, elas tiveram seus órgãos retirados para exames. Tudo isso antes de morrerem, visto que os responsáveis pela Unidade 731 queriam analisar os efeitos da doença antes do processo de descomposição. Outras cobaias humanas tiveram seus membros amputados e recolocados do outro lado do corpo. Também eram comuns casos de pessoas que tiveram a circulação cortada de seus membros para que fosse analisado o progresso da gangrena. Por fim, quando o corpo de um prisioneiro estava totalmente esgotado, eles normalmente eram baleados ou mortos por injeção letal, embora alguns possam ter sido enterrados vivos. Por conta da vigência dos conflitos já citados, o exército japonês tinha um interesse óbvio de determinar a eficiência de suas várias armas. Assim, a Unidade 731 reuniu prisioneiros em um campo de tiros e resolveu fazer isso. Diversas armas japonesas foram testadas das mais diferentes distâncias, como rifles de ferrolho, pistolas de 8mm, metralhadoras e até mesmo granadas. Para determinar o melhor curso de tratamento para vários graus de ferimentos por estilhaços sofridos no campo por soldados japoneses, os prisioneiros chineses foram expostos a explosões diretas de bombas. Eles foram amarrados, desprotegidos, a pranchas de madeiras que foram cravadas no chão a distâncias crescentes, em torno de uma bomba que foi então detonada. Foi cirurgia para a maioria e autópsias para o resto. A Unidade 731 também trabalhou em parceria com outros destacamentos, como a Unidade 1644 e a Unidade 100. Quando estiveram envolvidos na pesquisa, desenvolveram e implantaram armas biológicas para ataques epidêmicos contra a população chinesa, militares ou civis, durante a Segunda Guerra Mundial. Para isso, pulgas infectadas com peste bubônica foram criadas nos laboratórios da Unidade 731 e Unidade 1644. Arquivos da CIA apontam que a doença foi espalhada por aviões voando baixo sobre cidades chinesas, incluindo a costa de Ningbo e Changde, província de Hunan, entre 1940 e 1941. Tais operações foram responsáveis por matar dezenas de milhares de pessoas com epidemias de peste bubônica. Além disso, a expedição a Nanjing espalhou germes tifoides e paratifoides em poços, pântanos e casas da cidade. Epidemias estouraram logo depois, para a alegria de muitos pesquisadores que concluíram que a febre paratifoide era o mais eficaz dos patogênios. Os pesquisadores da Unidade 731 também tinham interesse por saber mais sobre os sintomas e tratamentos da sífilis. Para isso, orquestraram atos sexuais forçados entre presos infectados e não infectados. A infecção de doenças venéreas por injeção foi abandonada e os pesquisadores começaram a forçar os prisioneiros a praticar atos sexuais entre si. Um homem e uma mulher, um infectado com sífilis, seriam colocados juntos em uma cela e forçados a fazer sexo um com o outro. Ficava claro que qualquer um que resistisse seria fuzilado. A Unidade 731 recebeu generoso apoio do governo japonês até o período do fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. Mas quando os pesquisadores foram capturados pelos soviéticos, eles foram enviados para os julgamentos de crimes de guerra de Khabarovsk em dezembro de 1949. Entretanto,
os capturados pelos Estados Unidos receberam imunidade secreta em troca dos dados coletados durante seus experimentos humanos. Os norte-americanos cooptaram as informações e experiências de armas biológicas dos pesquisadores para o uso em seu próprio programa de guerra biológica, muito parecido com o que havia sido feito com os pesquisadores alemães nazistas na Operação Paperclip. Por fim, no dia 28 de agosto de 2002, o Tribunal Distrital de Tóquio decidiu que o Japão havia cometido guerra biológica na China e, consequentemente, massacrado muitos residentes. Até hoje, o Japão nunca pediu desculpas por seus atos e a China não perdoou as inúmeras atrocidades que as forças japonesas fizeram em seu território entre 1931 e 1945. Como as últimas testemunhas dessa história já envelheceram e morreram, é possível que o assunto nunca seja abordado novamente.